Rapaz, tirou os galhos para colocar. Não é? Bom, estamos em direto. Mais uma transmissão do Cultura, Educação, Educação, Cultura e Cidadania. Vou esperar aqui um bocadinho. Quem está por aí, Luiz Carlos, boa noite. Seja bem-vindo a essa transmissão. Vou esperar aqui um bocado até que as pessoas comecem a chegar. Espero que minha audiência hoje aumente um bocado. Eu tenho aqui a minha assistente, que eu vou pedir para ela entrar também para fazer número. O assunto de hoje, o tema é a normalização da anormalidade. Vou aqui falar um bocado sobre isto. Vou fazer uma introdução com relação à cultura, falar um pouco dos acontecimentos aqui em Portugal, e, enfim, e vamos depois tratar desse assunto que, no meu entender, é bastante importante, bastante, diria que grave. Eu pediria ao Luiz Carlos, boa noite, você que está por aí, está boa a imagem, o som está legal? Eu não tenho o link. Como não tem o link? Eu enviei para você? No WhatsApp? Não? Então eu vou enviar novamente. Deixa eu ver aqui como é que eu passo. Deixa eu um momentinho aí que eu vou mandar o link para você novamente. Mas eu mandei no WhatsApp. Será que eu tirei do WhatsApp? É possível? Um pouquinho só. Preciso te achar aqui que eu sempre tenho dificuldade. Cadê o seu perfil? Vamos ver. Esse meus óculos aqui, ele tá um bocado estranho. Deve ser. Bem, depois eu tenho que editar esse vídeo. Porque vai ter essa introdução aqui antes do tempo. Então, já? Não, estou tentando achar o seu perfil aqui, não consigo. É que você tem 2 perfis, né? E ele ficava perdido por aqui. Deixa eu pôr os óculos para ver se já passou e eu não vi. Cadê o Roberto Nunes aqui, caramba? Tá como Nunes, não é? Sim. Não aparece Roberta Nunes. Não, aparece Roberta Nunes, mas não aparece aquele perfil que você tem com aquela foto. Você mandou... Será que... Você tem um perfil do Brasil e um perfil daqui, não é? Não, eu tinha mandado aquela hora, você não recebeu. Mas você mandou diferente, lembra? Você mandou para mim.
Você mandou no Messenger. É no Messenger? Ah, tá bem. Deixa eu mandar no Messenger. Então, cadê? Roberto Siqueira. Ah, tá aqui. Mas tá aí. Mandei. É no Facebook? No Facebook, eu perguntei se era no Facebook, você falou pra mim que era no WhatsApp. Tá aí. Ó, recebi agora. Então tá. Então, vamos lá. Vamos acertar aqui as coisas. Deixa eu ver se está tudo bem com... Deixa eu... Trocar umas palavras aqui com... Eu vou pôr som para não dar aquele eco, tá vendo? Não vai pôr som? Por que você não aparece aqui? Você está incógnita. Faltam 3 minutos. Acho que é por isso, não tem lugar para escrever. Escrever não acho. Não, é embaixo, lá no pé da janela. Daqui, deixa eu dar uma olhada para você. Mas é estranho que você não aparece aqui. Estamos em transmissão em direto. Por que não aparece o chat aqui? Ah, você tem que fazer login aqui na sua conta do YouTube. Tá? Faz login no seu YouTube. No YouTube eu nunca fiz isso. Faz o login. Aí o seu e-mail e a senha. Exatamente a mesma coisa. Bem, mais 2 minutos. Estamos já em direto com alguns minutos de espera. Vamos lá ver. Depois eu corto essa primeira parte aqui. Conseguiu aí? Sim. Veja se aparece embaixo para você fazer comentários. Não? Mas deveria. Olha, saiu sem querer. Sem falar. Não tem espaço para escrever ainda. Tem só o dedinho para cima, para baixo. Tem um inscrever-se. Será que eu não estou inscrito? Se inscreve aí no canal. Estou inscrito. Tá? Tem 5 inscritos. 5? 5. Ok. Quem mais está por aí? Põe som aí. Só não põe o som muito alto. Mas fica aquele barulho. Mas você conseguiu achar o lugar de
de comentar ou não? Não tem, não aparece. Eu clico numa coisa e vai noutra. Presta aí, deixa eu dar uma olhada. Por quê? Eu quero ver se eu consigo identificar o porquê. Espera um pouquinho só, deixa eu ver. Vai querer ver? Vou? Deixa eu ver aqui. Deve estar aqui. Eu habilitei o chat, está habilitado. Deixa eu ver aqui se tem um menu aqui. Salvar, denunciar, aceitar. Ok. De fato, não sei onde é que é aqui o comentário. Ele está fazendo uma atualização aqui. Então, põe aqui de novo o seu YouTube, que eu não sei onde está o link lá no Facebook, mas eu não encontrei. Bem, vamos a isso. Eu vou esperar mais aqui uns minutinhos, mas vamos já dar início a essa transmissão. Deixa eu ver aqui. Onde é que está a minha audiência? Vamos ver se o povo chega para animar a festa. Porque falar para o boneco não dá, né? Boa noite, quem está por aí, dá um alô. Queria saber se a imagem está boa, se vocês conseguem ver o chat do lado direito. Se estiver acessando de um celular, há de ter um lugar embaixo da tela, onde aciona o teclado para você poder escrever. Achou? Você conseguiu achar? Aí? Não procura. Mas você já... Eu pus certo, pus, né? 19h30. Será que o pessoal viu direito o meu horário? Deixa eu ver aqui. O que é que você mexeu aqui e tirou tudo onde estava? Outra coisa no YouTube. Então,
vai lá no link novamente. O link, ele funciona o tempo todo. Deixa eu dar um toque. Tá pensando. Uhum. Não tá entrando, viu? Não? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Bem, eu estou transmitindo online. Pode ser algum problema aí do telefone. Deixa eu ver aqui. Olha, eu vou fechar e vou abrir de novo. Uhum. Quem mais que está por aqui? Deixa eu ver. Tem que chamar o povo. Chama o povo. Chama o jovem, chama o jovem. Chama o jovem. Chama a jovem. Premiusação. Uhum. Pois. Eu acho que para ativar o som. Ok. Meu público não aparece. Cadê a Patrícia? Cadê o Nelson? Boa noite, meu caro amigo. Muito obrigado por você ter acessado hoje. Estou aqui um pouco à espera para ver se chega mais pessoas, mas daqui um bocadinho mais eu já vou começar, de fato, a transmissão. Porque também, senão, fica muito tarde aqui. E também porque depois as pessoas sempre podem assistir a gravação, não é? Então é justo que você comece na hora que está marcado. Mas sempre esperar um pouquinho, né? As pessoas às vezes têm algum problema de conexão. Não. Tem uma atualização do Skype. Do Skype, do YouTube. Ele estava pedindo uma atualização, mas não deveria. Ô Nelson, pode confirmar para mim que a imagem está boa, o som está chegando bem aí, está tudo legal? Um pouquinho o feedback. Será que está todo mundo com o mesmo problema que eu? Pode ser. Mas acho que não. Só tem um assistindo agora? Não, aqui está me indicando 3 pessoas. Ah, não, 3 likes e uma pessoa, só o Nelson mesmo. Eu não entro por quê? Não sei. Vamos jeito que eu não entro, pode outra gente. Pois tem 2 pessoas agora. Então Sai. tem o Nelson e tem você, eu acho. Nelson, você me ouve bem? Pisca os olhos. Pisque os olhos se você me ouve bem. Eu não te vejo, né? Então, se você puder escrever aí do lado no chat e confirmar para mim se está tudo bem, eu agradecia. Então, vamos lá.
Eu vou esperar mais uns minutinhos e vou dar início. Porque também não adianta, as pessoas depois vêm ou não vêm. O Nelson acho que não está me escutando. Ou pode não estar conseguindo escrever do mesmo jeito que eu. Mas ele estava escrevendo. Vou escrever, ver se você vê alguma coisa. Uhum. Eu achei uma outra coisa aqui. O que você achou? Mas é engraçado, porque eu... Quer dizer, eu não sei. Apareceu alguma coisa aí? Deixa eu ver se apareceu. Não, peraí, deixa eu ver. Não. Mas você conseguiu... Não, eu não entrei aqui não. Agora não tem nem você, nem ninguém, nem o Nelson, nem ninguém. Pronto, então vou fazer a transmissão para... Como se fosse uma gravação, né? Então tá. Olá, boa noite você que vai assistir esse vídeo em gravação. Muito obrigado por assistir o canal. Mais uma transmissão aqui do Educação, Cultura e Cidadania, dando um panorama de alguns assuntos, um panorama geral do que se passou na semana e do que está se passando, e falando um pouco de cultura, um pouco de educação, um pouco de cidadania também, ou seja, os temas aí que são correlatos, não é? E que tem tudo a ver com a construção da cidadania. Muito bem. No vídeo passado, na semana passada, eu falei com vocês a respeito das festas dos Santos Populares em Lisboa, e na altura eu falei dos símbolos das festas populares, mas não tinha como mostrar para vocês, e hoje, então, eu queria mostrar para vocês um pouco do que as festas, um pouco do que as festas, não, eu quero falar, basicamente, mostrar para vocês dois símbolos das festas de Lisboa, que são os dois principais símbolos. Então, o primeiro símbolo das festas dos Santos Populares em Lisboa, e o símbolo mais forte é a sardinha. Então, vou mostrar aqui para vocês uma sardinha das festas de Lisboa. Então, essa é uma sardinha, vou afastar para vocês verem. E essa sardinha, ela foi desenhada, não sei se vocês conseguem ver aí, é uma moça, ou uma rapariga, como se diz aqui, segurando uma sardinha sendo comida por uma gaivota. Então, é uma meta-sardinha, uma sardinha dentro da sardinha. Então, essa sardinha foi desenhada por uma artista chamada Cláudia Abrantes, que está aqui o nome dela no cantinho aqui, e funciona da seguinte forma: por volta do mês de maio, depois eu vou confirmar direito, por volta do mês de maio, a EGEAC, que é a empresa de gestão dos equipamentos culturais da cidade, lança o concurso das sardinhas. Então você entra no site da EGEAC, baixa o perfil da sardinha, e você faz a decoração da sua sardinha e depois envia para lá, e depois eles escolhem, então, as 13
acho que são 13 sardinhas, ou 12, uma coisa assim. Escolhe um número de sardinhas e aí a sardinha decora a cidade. Então, nesse ano, eles fizeram as sardinhas num papel cartão, tá vendo? Um papelão ondulado, não é? Com uma cola aqui atrás, tipo um velcro, para você. Um velcro não, uma fita cola, para você fixar na parede e decorar a sua casa com a sardinha das festas dos santos populares. Então, essa é a sardinha. Então, e também, além da sardinha estilizada e a sardinha em vários suportes, não é? Ainda tem, nas festas populares, o sabor predominante, ou o cheiro predominante é da sardinha assada. Agora, a Roberta Siqueira já conseguiu, já está aí, achou aí onde faz o comentário. Onde é que é? Embaixo, não é? Mas não vai aparecer essa barra aqui. Como que é? Não estava aparecendo essa Não barra. estava aparecendo a barra, e agora está aparecendo, né? Bom, então, se você... Bom, você que vai ver gravado, não vai ter problema, você vai poder comentar e agradecer que fizesse o comentário embaixo. Mas vamos falar aqui do segundo símbolo das festas populares, dos santos populares em Lisboa, e pelo país todo, né? Mas em Lisboa, em todo o país, o símbolo, vamos dizer, universal das festas dos santos populares é o manjerico, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eis o manjerico. Esse manjerico, ele, em todas as festas, em todos os arraiais, ele está presente. Em Lisboa, especialmente, ele tem, aqui no centro dele, ele costuma ter uma bandeirinha com um verso, uma quadra, normalmente relacionado com casamento, porque é a festa de Santo Antônio de Lisboa, que é o santo casamenteiro, não é? Então, tem uma bandeirinha, e com essa bandeirinha tem as quadras, não é? Várias quadras, enfim. E o manjerico você leva para casa e você não cheira o manjerico diretamente. Você bate a mão nele assim e cheira a mão. Que é para não morrer. Diz que se você cheirar, ele morre mais facilmente. O manjerico, ele dura quanto tempo? Um ano? Bem cuidadinho, um ano e pouco. Bem cuidadinho, o manjerico, então, dura um ano e pouco, não é? Então, dá para ter o manjerico até... o manjerico serve como decoração e serve também como tempero, né? Aqui em casa a gente costuma tirar umas folhinhas e fazer o tempero, não é? Então, vocês viram, então, a sardinha, eis a sardinha, e o manjerico. Então, se você vier a Portugal em junho, não é? Mais precisamente no dia 12 de junho, do dia 12 para o dia 13 é a festa aqui em Lisboa. A festa ocorre no país inteiro, não é? Que é os Santos Populares. Mas no dia 12 é o início das festas aqui em Lisboa, onde tem, então, a sardinha, tem o manjerico, as sardinhas assadas, os arraiais por toda a cidade, encontra-se, em cada beco você encontra sardinha assada, em cada beco você encontra música, e é uma animação muito bacana, e a festa é muito concorrida. A cidade fica completamente lotada. Nessa altura também, conforme eu referi no outro vídeo, ocorre também a Feira do Livro, que esse ano foi a 89ª edição da Feira do Livro de Lisboa, né? Então, ocorre também por essa altura. Então, são dois eventos bastante marcantes na cidade, e quando você visita Lisboa, então você tem a oportunidade de participar desses dois eventos. A segunda informação, a segunda coisa que eu queria dizer para vocês, daqui de Lisboa e de Portugal, não é? É a invasão de brasileiros que está ocorrendo no país. Tem chegado uma quantidade imensa de brasileiros,
muitos a passeio, mas uma grande quantidade para morar, né? Como alguns de vocês já sabem, eu faço Uber e tenho tido muitos, mas muitos passageiros brasileiros, bastante mesmo. Eu confesso que sinto um pouco de incômodo, e é um incômodo que talvez seja até meio estúpido, sem razão de ser, mas é que eu olho para a cara de certas pessoas e tenho a nítida impressão que elas eram aquelas que bateram panela, né, e que ajudaram a montar esse circo dos horrores aí no país, e depois pegaram sua malinha e vieram embora, né, e não estão nem aí para aquilo que está a se passar no país, mas, enfim, cada um com sua maneira, cada um com sua decisão, cada um com sua consciência daquilo que está fazendo, né? O fato é que boa parte desse pessoal vem para cá, vem viver sob um governo de orientação de esquerda de centro-esquerda para a esquerda, né? Tudo aquilo que eles execravam no Brasil, eles vêm aqui, então, usufruir, né, de um país que, depois que saiu saiu de um governo do PS, do PSD, aqui, que é exatamente o equivalente ao PSDB no Brasil. Então, essas pessoas vêm para cá, gritaram contra o comunismo, que a bandeira não era vermelha, bateram panela e o diabo a quatro, e agora estão aqui no país, usufruindo de um país que está muito bem, está inclusive na contramão do que ocorre na Europa, né? Tanto no que respeita ao acolhimento, quanto no que respeita à segurança, quanto no que respeita à tendência política. Tanto é que, nas últimas eleições, o grande vencedor os três grandes vencedores foi o PS, que é o Partido Socialista, equivalente ao PT, de centro-esquerda, o Bloco de Esquerda e o PAN, que é o Partido dos Animais e Pessoas. Foram essas três forças que sobressaíram nas últimas eleições para o parlamento. Vamos ter eleições legislativas proximamente, né? Já começou a campanha. E no Parlamento Europeu existe um movimento para levar à presidência do Parlamento Europeu um socialista também. Beleza? Então, esse aqui é um pequeno panorama do que está a se passar em Portugal. A situação aqui está está muito estável, o país está sob controle, as coisas têm caminhado bem, a economia vem se sustentando, embora o desemprego insista em permanecer nos 6,6%, o que não é nada parecido com os 4,4% de quando eu cheguei aqui em 2002. Né? Mas, de qualquer das formas, o país está bem. Olá, Alexandra, obrigado pela presença. Vamos a isso. Obrigado. Então, como eu ia dizendo, o país está estável, está bem, está em segurança, o turismo tem aumentado muito, bastante mesmo, os serviços ligados ao turismo também teve um grande avanço, né? Então, está tudo acontecendo bem, né? Então, aqui, com relação ao país, a gente está tranquilo. O que nós não estamos tranquilos, e falo por mim, falo pela Roberta, falo por outras pessoas que eu conheço, o que nos tira um pouco do sono, o que nos deixa um pouco bastante apreensivos é a situação no Brasil. Mas eu vou entrar no tema já dessa live, que é, como está lá no título, não é? Não sei se vocês conseguiram ver o título na miniatura, eu vou até tirar esses óculos, está muito ruim. Que é a normalização da anormalidade. O que se passa?
O que está acontecendo no Brasil, num país com um mínimo de organização social, com um nível de cidadania um bocadinho mais elevado, já era para ter um movimento muito significativo de desobediência civil. Por quê? O país ele entrou numa rota em direção ao fascismo, e essa rota vem se acentuando, e a prova disso foram as manifestações de ontem, de apoio ao Bolsonaro e de apoio ao Sérgio Moro. Mas, para não avançar nisso e falar disso, vamos falar dessa normalização. O que acontece? Tudo o que deveria ser fruto de indignação, ser fruto de movimentos sociais muito fortes, de um grito de basta, no Brasil normaliza-se. Né? E isso não é de hoje, isso vem lá de muito tempo que vem sendo construído essa normalização de situações drásticas. Eu me lembro especificamente, quando eu falo isso, me lembro especificamente da indignação bastante contida que houve quando aquele índio, acho que foi, eu estou aqui há 17 anos, foi uns 20 anos atrás, aquele índio que foi incendiado, que puseram fogo nele no ponto de ônibus lá em Brasília, mataram a pessoa queimada, não é? E isso não causou nenhuma indignação, isso entrou como se fizesse parte da normalidade. Então, isso é só um exemplo, e nós podemos pegar muitos outros exemplos. Ainda recentemente aconteceu um exemplo, não é, de coisas que era para haver uma indignação, e houve indignação nas redes sociais, mas não passa disso, né? Não passa de indignações ali na rede social, no Facebook, no Instagram, enfim, mas indignação mesmo a sério, com propósito de repudiar isto, a gente vê muito pouco. E os poucos que fazem, né, com bastante veemência, logo são taxados de defensores de bandido, defensores dos direitos humanos, como é que eu gosto de dizer? Que a turma dos direitos humanos é os direitos de bandido, né? Mas eu me referi a uma recente notícia estarrecedora, que foi a história daquele cara que, acho que foi em São Paulo, que, conduzindo a sua Mercedes, tinha uma senhora de 60 e tal anos vendendo os balões. Ele resolveu brincar com a mulher e agarrou nos balões, passou com o carro, levou, arrastou a mulher, machucou a mulher, não é? É porque ele resolveu fazer uma brincadeirinha estúpida, não é? Então, é aquela pessoa que ela não tem fineza, não tem nada, né? Ela só tem dinheiro, então ela é estúpida até dizer chega, né? Porque uma pessoa que está numa situação de necessidade e que pega uma mulher de 63 anos, que pega em balões para vender, para ver se consegue alimentar os seus filhos, etc., vem um sujeito desse e faz uma brincadeira daquela estúpida e fica por isso mesmo, né? Ele se apresentou com advogado, nem sei o que aconteceu com o caso, mas é um exemplo da normalização do que deveria ser anormal, do que deveria receber de todas as pessoas incondicionalmente um repúdio muito veemente, muito veemente. Essa normalização que a gente sofre, que o Brasil sofre, na minha perspectiva, na maneira como eu vejo as coisas, eu não consigo fazer uma análise sociológica disso, mas eu consigo identificar alguns possíveis fatores. E um deles é a ausência na nossa sociedade de um sentimento de pátria mesmo, né? Não há esse sentimento. Não é aquela coisa de, como que é, de
ordem unida de exército, não, é o sentimento de pátria, o sentimento de que sou pertencente a um país, sou brasileiro, faço parte de uma comunidade. Foi engraçado que eu tive a conversa com o iraniano, que falava bem o português, e ele me disse assim, uma coisa que eu nunca tinha levado em consideração, nunca tinha pensado. Ele falou assim, que o Brasil sempre vai ser um país instável, porque nós somos uma mistura muito recente, e uma mistura de muita gente. Né? Ele estava dando o exemplo lá do Irão. Ele falou assim, olha, o meu tetravô era iraniano, o meu bisavô era italiano, meu pai era iraniano, a minha mãe era iraniana, toda a minha família era iraniana, nós estamos lá naquela terra há 1.200 anos. Então, nós criamos um sentimento de nação muito forte. Né? Ele falou assim, o Brasil não tem isso. Então, o sentimento de nacionalidade do Brasil, ele é difuso, ele não tem uma concentração assim. Então, as pessoas... tanto é que a extrema-direita se aposta do símbolo, né? Estão lá ontem todos de camisa verde e amarela, né? Bandeiras, vestindo bandeiras, enfim. E do lado progressista, pouco se faz, né? Não se usa essa bandeira, até para não ser confundido, né? Porque agora também é um risco você andar com a bandeira, com a camisa da CBF, das cores da bandeira brasileira, e ser confundido com alguém da extrema-direita, né? O que é muito triste. Né? Então, essas coisas, esse sentimento, essa falta de um sentimento mais profundo de cidadania e de pertencência a uma sociedade, ela é um fator de desestabilização do país. E isto é bem patente quando a gente percebe que o principal ato de cidadania, que é o voto, ele é tratado no Brasil como uma coisa sem valor nenhum, né? É porque a pessoa vai lá, deposita o voto e acha que pronto, está resolvido, né? Porque existe uma criminalização da política de há muito tempo, que veio sendo injetado nas pessoas a ideia de que a política é uma coisa suja, de que a política é uma coisa para ladrões e etc, 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 de modo que as pessoas, então, caíram na descrença total com relação à política, num projeto deliberado de criminalização, não só da política, como de criminalização dos movimentos sociais, por exemplo. Então, as coisas vão entrando num processo de normalização daquilo que deveria ser repudiado e que deveria ser motivo de oposição de todas as pessoas, vai se diluindo numa normalidade. Eu me lembro bem, porque quem tem mais de 50 anos se lembra da existência de um jornal chamado Notícias Populares, que existia no Brasil nos anos, sei lá, 70, acho que 60, 70, sim, era o Notícias Populares, que era um jornal que a gente costumava dizer que se você torcesse o jornal, ele saía sangue, porque era só crime, 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 crime. E foi um jornal de maior sucesso, de muito sucesso, porque inclusive era barato, né? Era um dos jornais mais baratos, então era muito vendido. Circulou durante muito tempo. E esse espetáculo, ou melhor, essa espetacularização da violência, que lá no Notícias Populares teve mais ou menos seu início, depois se transferiu para a televisão, não é? Se transferiu para a televisão nos programas de
de crime, né? nos Cidades Alertas da vida, nos Marcelo Rezende, nos Datena, né? Esse povo que massacra todos os dias a cabeça das pessoas com crime, crime, crime e mais crime. Quanto mais horror, melhor. E isso, num primeiro momento, você sente horror, não é? Mas você exposto muito tempo isso, você fica amorfo, você não tem mais sentimento nenhum com relação àquilo. Se algum de vocês que está vendo esse vídeo ou que vai ver esse vídeo, se algum de vocês assistiram o filme Laranja Mecânica, sabe do que eu estou falando. No Laranja Mecânica, o personagem principal é um cara que pratica ultraviolência, um cara que ele é muito violento e depois ele sofre um tratamento que ele é exposto a cena de ultraviolência assim, em doses cavalares, até ele ficar sem reação nenhuma. Então, depois as coisas acontecem perto dele e ele não tem reação nenhuma porque ele foi exposto àquilo de forma tão brutal que diluiu aquilo, ele não conseguia nem entender uma cena de violência como sendo uma cena de violência. Então, no Brasil, isso aconteceu. Então, as pessoas perderam, estão perdendo, uma parte da população, né? Ela está perdendo o senso de humanidade, né? Então, tudo é normal. Então, põe o fogo no índio é normal. É normal um juiz participar ativamente do lado acusatório e é normal. Aliás, a normalidade nesses últimos dias que tem pipocado essas denúncias do Intercept, tem sido publicada pelo Intercept, essas denúncias da manipulação do processo jurídico para tirar um candidato às eleições e encarcerá-lo, né, e mantê-lo encarcerado, numa clara quebra da imparcialidade do juiz, numa clara intervenção direta do juiz no processo em detrimento do acusado, né? Isso tudo está sendo tratado, de certa forma, como normal. Aliás, não está sendo tratado de forma normal, está sendo injusto. Na verdade, não está sendo tratado. O campo progressista tem tentado denunciar e vem denunciando. Só que a grande imprensa, tirando a Folha e tirando a Veja, que agora ele é aliado do Intercept, mas a Globo, que é a principal empresa ainda de comunicação, vem passando pano, vem tentando atenuar, e ontem, no discurso de apoio lá ao Bolsonaro e ao Moro, a palavra de ordem é normalizar isso, né? O próprio ex-procurador-geral da República, o Janot, já veio dizer que não tem problema, que aquilo que ele falou não é bem aquilo e que está tudo bem, que não é motivo para anular julgamentos, não é motivo para nada. Quer dizer, o juiz instrui diretamente a parte acusatória e pronto, é normal. Um general vai para uma... Tudo bem que ele é um general de pijama, né? Mas ele vai para a manifestação, não é? E esbraveja contra uma outra força política, como se fosse um inimigo, não um adversário político, né? Esbraveja e toda a gente acha normal. Então, além da normalidade, a gente nota também nessa parte da população que está do outro lado uma esquizofrenia absurda, não é? Uma delas é, por exemplo, pede o fechamento do STF, mas quer que o Moro vá para o STF. Então, o povo é totalmente esquizofrênico, não é? No sentido de que ele não percebe o que se passa, mas ele encampa esse discurso de quem é o seu próprio carrasco, não é? Então, ontem eu vi uma
uma senhora que se dizia cobradora de ônibus, né? Nem sabia que ainda existia cobrador de ônibus, né? Que é uma coisa também do arco da velha, né? Do tempo da Maria da Maria Cachucha, como diz aqui, não é? Então, essa pessoa com uma incapacidade absurda de decodificação, né, das coisas, dizendo sim que era a favor da Previdência, que era a favor do Moro, que é a favor disso tudo. Outro símbolo dessa indigência, né, que é preocupante, porque, numa parte bastante grande, tem gente que está falando assim, não, foi esvaziado, foi pouca gente, mas para mim, aquilo não foi pouca gente, aquilo foi muita gente, é assustador você ver o número de pessoas. Tudo bem, sei lá, na cidade X, teve 10 pessoas, 5, mas em São Paulo tinha um monte de gente, no Rio de Janeiro tinha muita gente. Então, é assustador você imaginar que uma parte significativa da população tem esse comportamento, né? É fascista, é racista, é homofóbica, é tudo de ruim o que pode ter numa pessoa. Essa parte da população está encampando. E mesmo pessoas que têm, que você acredita, você, eu e outras pessoas acreditam que não são mau caráter, não são pessoas do mal, mas são pessoas que estão do lado do mal. Então, digo isso porque tem pessoas do meu relacionamento, da minha família, que estão do outro lado, e eu digo para elas, você está sendo conivente com o criminoso. Porque o Brasil foi literalmente tomado pelo crime organizado, né? Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem é completamente cego ou quem é completamente amorfo, né? E não tem capacidade de interpretação nenhuma, né? E as pessoas ditas do bem afagando o cara, a quadrilha, né? A gangue toda, né? Porque é disso que se trata. O país está num processo acelerado de rompimento o tecido social já está todo esgarçado, mas de rompimento completo. A violência, o discurso violento tem vindo a aumentar, a violência tende a aumentar quando se pede o fechamento do STF, quando se diz que a pessoa que está presa tem que ficar perpetuamente presa, quando se diz que tem que expulsar o jornalista Glynn, lá do Intercept, porque ele é um bandido. Quando se inventa um hacker que não existe, porque qualquer não, mas para quem não sabe, um hacker pode roubar um pouco de informação, mas tirar aquela quantidade de informação, aquilo veio de lá de dentro mesmo, de pessoas que têm algum interesse de que aquilo viesse a público. Mas esse processo de normalização está sendo encampado pela essa quadrilha, por essa gangue que está no poder, para que aceite-se que todas as aberrações jurídicas que estão sendo cometidas nesse momento no país, especialmente contra o ex-presidente Lula, mas contra todas as pessoas que estão presas sem formação de culpa, por exemplo, né? Ainda agora houve a prisão das lideranças dos movimentos do Sem Teto, aí de São Paulo. Foi agravada a prisão, era uma como que era? Não vou lembrar agora o termo jurídico, mas, enfim, era uma detenção provisória e passou a prisão preventiva. Ou seja, a prisão preventiva pode ficar preso quanto tempo o juiz entender. Uma outra coisa estarrecedora que aconteceu, diante de todas essas evidências que estão acontecendo, o Conselho Nacional do Ministério Público vem dizer que não, que está tudo bem, que não é isso, não é bem isso, que essas
essas coisas, essas questões são questões, esses vazamentos nem sequer pode ser dado como verdadeiros, e, enfim, ninguém até agora disse, vamos investigar. Claro que tem lá a CPI, vem aí a CPI, o Moro deve ir de novo lá falar na Câmara, a pressão tende a aumentar, mas o fato é que eles estão crentes que eles vão poder fazer o discurso da normalização e que isso vai ficar por isso mesmo. As coisas vão ficar por isso mesmo. Não é? O meu maior medo, eu acho que o pior cenário que pode acontecer nesse momento para o país é mesmo essa normalização. E dou um exemplo do que se passou com a ditadura lá de 1964. O que aconteceu foi o seguinte: o Brasil foi o único país que a ditadura terminou e não houve punição dos criminosos do Estado. Ah, mas o exército estava combatendo o comunismo. É uma mentira deslavada. Uma mentira. Ninguém queria fazer comunismo no Brasil. O que se pretendia no Brasil era uma sociedade democrática. E com um detalhe muito grande: a virulência das Forças Armadas foi brutal. Só para ter uma ideia, teve a guerrilha do Araguaia, era 100 e poucos guerrilheiros, e, se não estou em erro, foram 5.000 soldados para esmagar 100 e poucos guerrilheiros que nem sequer armamento direito tinham. Eles estavam lá mais num trabalho de conscientização dos campesinos, não é? Da situação política, para tentar ganhar força para depor a ditadura. Então, o que aconteceu? Esmagaram. Depois, vieram os generais sucessivamente, até que chega no primeiro Geisel e depois dele o Figueiredo, com o detalhe que se sabe hoje que o Geisel autorizava a morte dos presos políticos. Ele dava ordem diretamente, autorizava a morte dessas pessoas, num documento vazado do FBI, que veio demonstrar isso. Né? E depois foi feita a abertura lenta e gradual, como disse o Figueiredo. Né? E o que aconteceu? Nós não tivemos a oportunidade de ter uma revolta popular, nós não tivemos a oportunidade de ter uma situação de guerra generalizada, ou de guerra civil, ou qualquer coisa. Por quê? E aí, voltando do cenário que é o pior cenário que pode acontecer. O pior cenário que pode acontecer agora é exatamente esse cenário. Vai se soltando aos poucos, vai aceitando, vai dando algumas migalhas de normalidade, vai fazendo algumas coisas e vai amortecendo qualquer reação que possa redundar em ameaça a essa quadrilha que está no poder. E acontecendo isto, não vai haver mudanças, no meu entender, não vai haver mudanças profundas e estruturantes no Brasil. E, mais do que isso, não vai haver oportunidade, e se houver, não vai acontecer a mesma coisa, não vai haver oportunidade de candidatos, partidos e agremiações que lutem por um país mais justo chegar ao poder. E se chegar ao poder, não vai durar, porque a estrutura vai estar lá toda. A estrutura escravagista, a estrutura sustentada no direito divino que essa escumalha se arroga, não é? Ela vai estar lá sempre. Essa elite ávara e abjeta que nós temos, ela vai continuar com o seu jeito de se apossar daquilo que ela se acha que ela pertence a ela por direito divino. Então, no meu entender, se não houver uma desobediência civil muito forte, muito acentuada, ou
se não houver um rompimento completo da sociedade, onde provoque-se um caos mesmo, daqueles brutais, né? Só assim, só com uma dessas duas situações é que a coisa vai perdurar. Eu tenho pouca esperança de que se for o contrário disto, nós vamos entrar numa rota de completa apatia, numa ameaça cada vez mais crescente contra qualquer um que levante a voz, né? Porém, esse aumento da violência, ele vai se dar de uma maneira controlada, né? Para que não haja um rompimento. Então, vão entrar as forças do deixa disso para lá, vai ali aumentar um pouco a violência e vai se tocando o barco e vai deixando e tudo vai se normalizando. E nós vamos ficar, não sei quantos anos, muitos anos, nesta normalização. E as pessoas apáticas, as pessoas cuidando da sua vida, sem terem atenção que quem lhes faz a vida negra está lá no poder. Né? Então, é esse o caldo que tá sendo cozinhado nesse momento. E eu penso que... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Assim, peraí um pouquinho só. Assim, eu queria... Tinha uma outra coisa que tem a ver com essa normalização, que está embutido não só no discurso da grande imprensa, especificamente da Globo, né? E de vários agentes dessa quadrilha que está no poder, de que não, a coisa não é tão grave assim, não é motivo para cancelar processo, nem nada disso, né? É o discurso e é o glamour da meritocracia, né? Então, a pessoa está lá trabalhando no Uber sem qualquer direito para nenhuma empresa, nem nada disso, e vem dizer, olha lá o empreendedor. Aí a pessoa se vira, né, num 8 para conseguir pôr comida em casa e é aclamada como empreendedor, como exemplo a ser seguido, quando esta pessoa queria mesmo era ter um trabalho, um emprego com suas garantias trabalhistas, né? Antes que alguém vá ouvir esse vídeo, vá escrever e comentar que eu falei que eu faço Uber, e eu estou falando aqui mal do Uber aí no Brasil, é que aqui tem uma diferença muito grande, porque aqui você pode fazer Uber? Pode, só que assim, você tem que ter um contrato de trabalho, a empresa tem que te dar um contrato de trabalho, a empresa tem que recolher para a Segurança Social e você, como funcionário, também tem que recolher para a Segurança Social e você também fica com direito às férias, fica com direito a subsídio de férias e subsídio de Natal, que são as coisas que são obrigatórias aqui. Então, aqui legislou-se esses serviços dessa forma, a empresa para a qual eu trabalho é uma empresa constituída, paga seus impostos, etc., tem obrigatoriamente um seguro que a empresa faz para mim, que sou motorista, e para os outros motoristas que eles têm que ter um seguro, né? E eu tenho os meus direitos assegurados através de uma legislação específica para o setor. Então, é muito diferente. Aqui começou como no Brasil, qualquer um fazia e era terra de ninguém, né? Aí, por pressão dos taxistas, foi reconhecida a atividade, foi regulamentada e pronto. Trabalho como se fosse... Como não? Sou um empregado da empresa. Sou empregado da empresa, trabalho, faço o meu trabalho, tenho os meus direitos básicos garantidos. Num país que tem muita precariedade no emprego. Muita precariedade. Aqui tem, por exemplo, você pode contratar uma pessoa
indefinidamente sem efetivá-la na empresa. Então, vai fazendo contratos, né? Então, é precarizado, mas não é tão indigente quanto aí, quanto no Brasil, que é mesmo por conta das pessoas. E com uma agravante, não é que as pessoas não pensam. Ok, se você aceita fazer isso, você não pode se esquecer que você tem que ter, o dinheiro que você ganha, você tem que ter dinheiro para depois fazer seu lazer, para você fazer seu Natal, etc, né? Então, as pessoas trabalham de forma precária, não se preparam para o futuro, né? E ainda estão torcendo, muitos deles, muita gente, torcendo para que aprove a Previdência, né? Que essa Previdência que segundo as cabeças mais pensantes e que entendem melhor do assunto, precarizando no futuro a situação das pessoas. Com um detalhe que eu acho que é importante que a gente saiba e fale para as pessoas, né? Não está se falando, por exemplo, da reforma da Previdência por maledicência ou porque não quer deixar o governo trabalhar. É porque o modelo já foi utilizado em outros lugares, especificamente um caso que é sempre trazido para a conversa, para as pessoas saberem, é o caso do Chile, não é? Então, já foi experimentado, pelo menos num país, e não deu certo, né? Agora, todo essa barafunda que o país está nela, ela tende ainda a se agravar, porque não existe, e a gente tem que falar isso para as pessoas, e a gente tem que provocar as pessoas, provocar no seguinte sentido, não de xingar, não de nomear, de maneira nenhuma, tem que dizer assim, quais são as propostas para a criação de emprego? Onde é que está o emprego? Não é? Como é que você vai fazer, o que o governo vai fazer para que amanhã para que 13 milhões de pessoas que estão no desemprego voltem a trabalhar, voltem a ter o dinheiro para comer, para se vestir, não é? Para estudar. Então, hoje eu vi um analista falando que a gente tem que abandonar de vez a briga, né? A gente tem que conversar com as pessoas e mostrar para elas e explicar para elas que não vai haver emprego porque o governo não tem nenhum projeto que diga assim, olha, isso aqui vai trazer emprego. As empresas estão indo embora do país. O Brasil está sob ataque do capital especulativo mundial. Ainda agora, o Bolsonaro veio para a Europa, fecharam um acordo com o Mercosul, que, segundo os analistas, pessoas gabaritadas para tal, significa uma desgraça para a América do Sul. Porque é assim. Falam muito dos países, que os países, tem países que são da ética, disso, daquilo, Finlândia, Suécia, e França, Alemanha, né? O fato é que, quando se trata de economia, países como tem um país uma estatal de petróleo que participou aí dos leilões de petróleo, uma empresa estatal norueguesa, acho que é norueguesa ou holandesa, é uma dessas. Participaram. Toda a gente admira a Holanda, admira a Noruega, que é um país com a civilização, com a cidadania muito avançada. E Só que na hora de buscar as riquezas, eles estão se lixando para o Brasil. Eles estão se lixando para o brasileiro. Eles querem o petróleo e pronto. Agora, isso é outras questões. Vocês vão passar fome, se vocês vão ser transformados em escravos porque não desenvolve tecnologia, porque não desenvolve sua indústria, é outra história, né? Então, um dado alarmante que saiu hoje foi que, desde a Lava Jato,
as empresas tiveram, as grandes construtoras reduziram 83%. Então, essas pessoas que foram para a rua defender a Lava Jato não tem a mínima ideia do que significou essa operação para a desgraça que o país está vivendo. E elas estão defendendo quem desgraçou a vida delas. Então, a gente precisa dizer para essas pessoas. Perguntava, tinha que ter alguém que perguntasse para aquela senhora, não era na hora, porque ela estava lá no meio do monte de Bolsonaro, chegar para ela e falar assim, escuta, esta operação foi a causa da quebra das empresas. Né? Então, está tudo... o meu maior receio, volto a repetir, é que as coisas fiquem mornas. Né? É o pior que pode acontecer para o país. Ou de um lado ou de outro, um acirramento seria necessário. Seria não, é necessário. Ou eles descem o porrete, ou eles instalam logo uma ditadura muito pesada, tão pesada que provoque a reação das pessoas, ou as pessoas reagem de maneira muito contundente, porque senão não vai ter jeito. Nós vamos ficar nessa lenga-lenga, vamos ficar aí anos e anos sofrendo e não se vai resolver a situação do país. Bem, na minha cabeça tinha muitas outras coisas para falar sobre isso, né? Sobre essa normalidade da anormalidade, mas como vocês que já assistiram ao vivo e outros que viram os vídeos gravados, eu ainda não sou assim um analista com grandes capacidades de análise. Então, eu estou fazendo apenas uma parte de tentar fazer um alerta, uma chamada para a consciencialização, para ver se a gente consegue agir no sentido de mudar efetivamente o país. Eu confesso que eu penso que a coisa teria que ser bem mais drástica do que a reação, teria que ser bem mais drástica. Bem mais drástica. Que tem que ir pelas vias democráticas, tem que acreditar nas instituições. Eu tenho pouca crença nisso, porque você consegue ir pela via democrática quando há democracia, né? E quando não há democracia, se faz o quê? Eu me lembro uma cena do filme, eu não lembro se era... um filme sobre a África do Sul, que mostrou o massacre de Soweto, né? Quando os caras invadiram e mataram um montão de gente, caçavam as pessoas que nem animais. Né? Sofre muita gente, morre, mas resolve. Resolve. Ou um movimento de desobediência civil. Mas como? O que vai despoletar isso? O que vai provocar uma desobediência civil? Então, fica a pergunta aí no ar, se alguém souber, escreve aí nos comentários, partilha esse vídeo, dê um like e vamos em frente, que tem muita gente lá na frente. Grande abraço para você que me acompanhou aí, um grande abraço para você que vai ver essa gravação e até na próxima segunda-feira, na nossa próxima live. Obrigado.